Fala galera, mais uma aula aí, né? Com referência aos triângulos. Basicamente o que a gente vai trabalhar trabalhar na aula de hoje, ou nesse vídeo, né? É questão de área. Questão de área. Área de quem? Área de um triângulo. Área de um triângulo, tá bom? Se eu faço uma pergunta para vocês assim, como é que eu calculo a área de um triângulo? Boa parte de vocês vai ter uma explicaçãozinha óbvia. Boa parte de vocês, se não todos. Vai me falar assim, professor, para eu calcular a área de um triângulo, eu utilizo a fórmula base vezes altura divididos por 2. E eu vou dizer para vocês o seguinte, você não errou, parabéns, você acertou. E provavelmente você consiga acertar várias e várias questões que vão aparecer na sua vida que envolvam área de triângulos, né? Existem algumas atividades que falam assim, ele dá um polígono qualquer, uma figura plana qualquer, calcule a área dessa figura, né? Você vai fazer a decomposição dessa figura em triângulos para poder usar a fórmula. Só que o que eu quero falar com vocês hoje, uma tem a ver com trigonometria e a outra não tem a ver com trigonometria. Primeiro eu vou falar com aquela que tem a ver, tá? Por quê? Porque dentro da trigonometria, existe um teorema chamado de Teorema das Áreas. Teorema das Áreas. E eu diria para vocês o seguinte, esse assunto é o assunto principal da aula de hoje. O Teorema das Áreas é o assunto principal na aula de hoje. Que é o quê? É eu conseguir relacionar essa fórmula que a gente tem aqui com alguma coisa que tenha a ver com trigonometria, tá? Então, vamos lá. Para isso, vou fazer aqui um triângulo qualquer. Lembrando que agora a gente já pode trabalhar com triângulos que não são retângulos, né? Então, eu vou trabalhar aqui com esse triângulo, onde eu vou chamar aqui de A, B e C. Azinho, Bzinho, Czinho. Se eu peço para você calcular a área desse triângulo, repara que, segundo a fórmula que a gente tem aqui, base vezes altura divididos por 2, nessa posição a gente conhece o que? A base, né? A base que a gente está usando é o Bzinho. Porém, eu não conheço a altura. Eu vou traçar a altura. A gente já sabe algumas coisas a respeito da altura. Por exemplo, quando a gente traça a altura, a gente tem aqui dois triângulos retângulos, né? O que acontece? Se eu for escrever a fórmula do jeitinho que a gente conhece, isso aqui não foi dado para mim, não foi colocado o valor da altura para a gente. Então, se eu vou querer usar a área igual a base vezes a altura dividido por 2, isso aqui eu conheço, isso aqui é uma constante, porém, isso aqui não me é dado. Como que eu posso fazer para encontrar a altura? Tá? Essa é a ideia da aula de hoje. Teorema das áreas. Escolhe um dos triângulos. Eu vou escolher, por exemplo, esse triângulozinho aqui. Esse ângulozinho aqui, o ângulozinho A. Em relação ao ângulo A, como que eu consigo envolver a altura, né? Pensa no meu triângulo retângulo que eu tenho aqui, né? Como que eu consigo envolver a partir desse ângulo a altura? O que a altura é desse ângulo? Ele é o cateto oposto. As duas razões que a gente tem que envolvem cateto oposto seria o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que o cateto adjacente seria esse pedacinho, ó, daqui, né, do ângulo reto até o A. Eu não sei quanto vale. Então eu vou utilizar o seno. O seno de A é igual ao cateto oposto H sobre a hipotenusa, que é Czinho. E aí, a partir do momento que eu isolo o H vai ser igual a Czinho vezes seno de A. Guarde essa informação aqui, tá? Guarde essa informação aqui. A hora que eu substituo a altura na minha fórmula, a área de um triângulo, ela pode ser calculada como base vezes. No lugar da altura, eu vou colocar C vezes seno de A
divididos por 2. E aí agora eu faço essa relação aplicando, né? Isso é o teorema das áreas. Por quê? Como é que eu posso calcular a área do triângulo? Eu posso calcular como B vezes C vezes seno de A. Quem é B e quem é C? Né? Olha na minha figura. B e C são os lados do triângulo que formam o ângulo A. Então, o que eu tenho nesse teorema é, se eu conheço, né, dois lados e o ângulo formado entre eles, além de eu poder aplicar a lei dos cossenos, eu posso aplicar o teorema das áreas. Mas daí talvez você pense assim, professor, peraí, aí dá um probleminha, professor, dá um probleminha aí. Porque você escolheu o A, né? E se eu tivesse escolhido o C? Vamos fazer. Deixa eu só pegar uma outra cor aqui. Pegar roxo. Vamos aplicar seno de C, tá? O que é o seno de C? Cateto oposto é a altura. Hipotenusa agora é o Azinho. Isola o H. H é igual a Azinho vezes seno de C. E a hora que eu aplico na fórmula, eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar desse lado aqui, tá? A hora que eu aplico na fórmula da área do triângulo, a base continua sendo Bzinho. A nossa altura eu vou substituir por A vezes seno de C, base vezes altura divididos por 2. E você repara que a fórmula, esse teorema, ele equivale para, independente de qual ângulo que eu usei, eu multiplico os dois lados vezes o seno que é formado entre eles. Entre B e o A tem o ângulo C. B vezes A vezes ângulo C. Entre o B e o C tem o ângulo A. B vezes C vezes seno do ângulo A. Ah, professor, e se eu conhecesse então o C e o A? Segue a linha de raciocínio. C vezes A vezes o seno do ângulo B. Multiplica tudo e divide por 2. Professor, e se eu não conhecer o valor do seno, né? Se não for um ângulo notável? Galera, se não for um ângulo notável, ele vai te dar quanto vale. Não se preocupa, tá? Você tem técnicas para encontrar esse valor. Se não for possível, ele vai te dar. Sabendo que seno de tal ângulo vale 0, alguma coisa, calcule a área. E você vai conseguir calcular, então, a área do seu triângulo. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro para você aí, tá? Porque a gente tem mais uma forma de área para pensar. E é um adicional, tá? Não é parte de trigonometria, mas é importantíssimo a gente conhecer, que seria o quê? Fórmula de Heron. A fórmula de Heron, ela vai ser utilizada quando a gente conhecer três lados de um triângulo, né? Então, eu vou fazer aqui um esboço novamente. Vamos colocar um diferente, né? Vou chamar aqui de A, B, C, Azinho, Bzinho, Czinho. A fórmula de Heron, ela pode ser utilizada para calcular a área de um triângulo quando nós conhecemos apenas os seus três lados. Nós não sabemos mais nada a respeito dele. Nós não sabemos quanto vale os ângulos ou coisa do tipo, tá? Qual é a fórmula? A fórmula de Heron nos dá que a área de um triângulo vai ser raiz quadrada de P vezes. Agora eu vou escrever e depois eu discuto com vocês. P menos A vezes P menos B vezes P menos C, tá? O que é o ABC? O ABC são os lados do meu triângulo. Então eu vou fazer P menos um dos lados vezes P menos o outro lado. E quem é o P? O P dessa forma é o semiperímetro, né? Lembra que o perímetro é a soma de todos os lados? A mais B mais C. O semiperímetro é a metade do perímetro. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, se eu conheço os três lados de um triângulo, eu consigo calcular o semiperímetro dele. E aí simplesmente colocar semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. E essa fórmula aqui vai também dar o mesmo valor quando eu tiver base vezes altura divididos por 2, ou um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo formado entre eles divididos por 2, tá? Eu tenho aí três fórmulas para calcular a área de um triângulo. Cada um vai ser usado, né, num momento diferente.
Essa aqui, quando eu conheço base e altura, posso usar, né? Ah, professor, é um triângulo retângulo. Lembra que o triângulo retângulo, qualquer triângulo retângulo, quando eu tiver um cateto como base, o outro vai ser altura. Então, cateto vezes cateto dividido por 2, né? É uma dica que a gente dá aí. Se eu conheço dois lados do ângulo formado entre eles, eu posso usar então, né, o teorema das áreas, que é o que a gente tem aqui. E a terceira forma, se eu conheço os três lados, mas eu não conheço o formato, eu não sei base, não sei altura, eu consigo usar a fórmula de Heron, tá? Sabendo que estão se preparando aí para um vestibular, para um concurso, um Enem da vida, é legal a gente saber essas três formas de calcular a área de um triângulo, tá certo? Pratica exercícios que envolvem triângulo para ficar mais de boa na hora de resolver num vestibular, tá certo, gente? Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí para a gente poder conversar a respeito dessas três formas. Um grande abraço e até a próxima!